Irmãos, mais uma vez, Shalom. O tema de hoje proposto é o ministério intenso de Yeshua. Esta foi uma ministração que nós trouxemos no último sábado, no último culto de adoração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. A nossa referência é Lucas, capítulo 7, versículo 1, e vai até Lucas 8, versículo 56. Essa ministração, ela abrange 2 capítulos do Evangelho do médico Lucas. Como projetado aí, irmãos, esta ministração, ela é inspirada, ela é baseada na ministração e nas revelações que o Roche Ronaldo Cunha, da congregação Mishpachá, de Uberlândia, nos entregou nesta casa, no mês de maio, quando ele veio nos abençoar e ministrou a Parashá Berrá no monte aos nossos corações. Então, o tema e a ministração de hoje, esse estudo, ele é baseado nas revelações que o nosso irmão trouxe. E eu peguei a semana passada as minhas anotações e eu estava lendo-a, e o Eterno colocou no meu coração de estar relembrando aos irmãos aquilo que o Roche Ronaldo trouxe aos nossos corações, trouxe a essa casa, a este ministério, para essa comunidade. E o tema proposto, o ministério intenso de Yeshua, foi uma das frases que ele usou, e o apanhado que ele fez de Lucas capítulo 7 e Lucas capítulo 8, que é a Haftará da Brit Hadashah, da Parashá Berrá, Lucas 7 e 8. E ao expor tudo aquilo que estava contido nesses 2 capítulos, ele disse: olha, o ministério de Yeshua é intenso. E eu queria refletir com os irmãos hoje sobre esse tema. Então vamos lá. Vamos fazer um resumo de tudo aquilo que está contido em Lucas 7 e 8. Primeiro, nós temos relatado no Evangelho a cura do servo do centurião. Depois, nós temos este milagre fantástico de Yeshua, que foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Depois nós temos relatado as curas de Yeshua e a resposta de Yeshua enviada aos discípulos de João Batista. Depois nós temos Yeshua em um jantar na casa de um fariseu, onde nós tivemos também o episódio da pecadora que ungiu aos seus pés. Nós temos ainda a presença das mulheres no ministério de Yeshua. Nós temos ainda Yeshua ensinando a parábola do semeador. Temos também Yeshua dizendo quem é a verdadeira família dele.
Depois nós tivemos o famoso episódio de Yeshua acalmando a tempestade. Tivemos a fantástica libertação de Yeshua ao Gadareno. E, ao voltar de Gadara, o evangelista nos narra a cura da mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Tudo isso contido dentro desses 2 capítulos de Lucas. E só aqui, irmãos, nós já vemos quão intenso era o ministério de Yeshua HaMashiach, de Jesus, o Messias. Amém? Esse estudo de hoje também, ele foi mais ainda aprimorado, graças às anotações da nossa irmã Sandra Corgozin, que me emprestou o seu caderno também, e eu pude, juntamente com as minhas anotações, incrementar esse estudo de hoje com as dela. Lucas começa com a cura, Lucas 7 começa com a cura do servo de um centurião romano. Olha só como que começa o capítulo 7 de Lucas. E depois de concluir todos esses discursos, quais discursos? Capítulo 7 começa com Yeshua, logo após concluir vários discursos. E aí esses discursos eles estão contidos em Lucas capítulo 6. Depois vale a pena você refletir neles. E Yeshua acabando de ensinar, de trazer vários ensinamentos perante o povo, ele entra em Cafarnaum. E ele entrando em Cafarnaum, um servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Yeshua, rogaram-lhe muito, dizendo: olha os judeus, olha o que os anciãos disseram acerca do centurião romano, um gentil. É digno de que lhe concedas isso. Olha só. Anciãos, líderes judeus, não era qualquer judeu. Não eram qualquer judeus, eram líderes, eram anciãos, eram pessoas de renome e destaque na sociedade judaica. E elas testemunharam a Yeshua acerca do centurião romano. É digno que lhe concedas isso. E aí eles explicam no versículo 5, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Era um homem que tinha obras. O Roche Ronaldo trouxe essa reflexão para a nossa casa. Nossas boas obras são o testemunho que as pessoas precisam. Somos salvos. E por sermos salvos, fazemos boas obras. Uma coisa que essa casa sempre ensinou: nós não somos salvos por boas obras. Mas é como nosso irmão Ronaldo frisou: é por sermos salvos, a consequência da salvação é o quê? Boas obras. E essas boas obras
elas testemunham ao nosso respeito. Jacob Hatzadik, Tiago o justo, irmão de Yeshua, na sua epístola, na sua carta, ele disse: olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então, irmãos, o centurião romano, as obras dele, as boas obras dele, fez com que as pessoas testemunhassem acerca da vida dele a Yeshua. E isso é fantástico, porque o próprio Yeshua, ele ensinou no seu evangelho que nós devemos produzir frutos. E que através dos nossos frutos, e frutos aqui é boas obras, que através dos nossos frutos, as pessoas verão e glorificarão a Deus. É o mesmo que aconteceu com esse centurião romano. Por ele ter boas obras, os judeus testemunharam acerca dele e disseram: é digno, essa pessoa ela é digna de receber aquilo que ela está pedindo. E olha, ela não estava pedindo para ela. O centurião romano estava pedindo pelo seu servo. Então, isso aqui é fantástico. E o irmão Ronaldo, ele continua: as pessoas precisam querer estar perto de nós. E aí, aqui serve uma reflexão para todos nós. As pessoas querem estar perto de nós ou as pessoas correm de nós? Ele continua: exalar o perfume da humildade e da sinceridade fará com que as pessoas queiram ficar perto de nós. Então aqui o Rocha Ronaldo, ele chama a humildade e a sinceridade de perfume. E quem é que não gosta de estar perto de uma pessoa perfumada, que tem um cheiro suave? Então ele diz: olha, a nossa humildade e a nossa sinceridade atraem pessoas. Então essa é uma reflexão que a gente traz de novo para essa casa. Quais são as suas boas ações? Quais são as suas boas obras? E a característica, uma das características mais marcantes de um discípulo de Yeshua é humildade. Quer saber se a pessoa, de fato, ela é homem de Deus, se ela é mulher de Deus? A virtude se chama humildade. Ainda sobre Yeshua e a cura do servo do oficial romano, o texto ainda continua dizendo: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Isso aqui é fantástico. Para quem conhece cultura judaica, sabe muito bem. E esse centurião romano sabia muito bem da cultura judaica, das tradições judaicas. Ele sabia muito bem que um judeu religioso, ele não entrava numa casa de um gentil naquela época. Então, ele envia agora não só anciãos, mas amigos, dizendo: olha, Yeshua, eu sou gentil, eu sou impuro, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E aí, ele dá a maior demonstração de fé
impactou, que chamou a atenção até mesmo de Yeshua. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Olha só o que ele disse. Nem ele se achou digno de ir até Yeshua. Ele enviou pessoas. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Eu trago mais uma reflexão do Rocha Ronaldo. Olha o que ele diz. É possível nós, em nossa pequenez, termos humildade e conseguir impressionar a Yeshua. É possível nós, na nossa pequenez, impressionarmos Yeshua. E outra coisa, ninguém que foi até Yeshua com humildade voltou de mãos vazias. Ninguém que foi a Yeshua com humildade voltou de mãos vazias. Esse centurião mostrou humildade, mostrou fé, e ele conseguiu impressionar Yeshua. Que nós, meus irmãos, consigamos impressionar Yeshua com as nossas virtudes. Essa imagem eu achei fantástica. E ela retrata a ressurreição do filho da viúva de Naim. Olha o que diz o texto. Então, Yeshua tem o episódio da cura do servo do centurião romano. Yeshua concede a ele a cura. E olha só o que diz o texto. E no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Irmãos, o texto diz que ele estava em Cafarnaum. Eu quis chamar a atenção dos irmãos no sábado para isso. Yeshua estava em Cafarnaum. E no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Depois, anote aí, faça um exercício. Qual a distância de Cafarnaum até Naim? Essa foi a distância percorrida por Yeshua a pé. Lembrando o tema, o ministério intenso de Yeshua. Yeshua tinha acabado de ministrar vários sermões. Ele cura o servo do centurião romano e no dia seguinte ele propõe ir até Naim. Yeshua andou aproximadamente quase 50 quilômetros a pé. E aí eu fico impressionado com pessoas que não querem ir à igreja, não querem ir à congregação por preguiça. Tá vendo? Rafa colocou aí 53,4 quilômetros. Você já caminhou isso a pé, Rafa?
Já pensou? Porque Yeshua não andava sozinho, ele andava com os discípulos. E aí nós vemos como a graça de Yeshua é escandalosa. Ele sai de Cafarnaum e vai até Naim para ressuscitar um filho de uma viúva. Yeshua é a expressão máxima da graça e da misericórdia de Deus, meus irmãos. A Torá nos ensina que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Está aqui uma prova viva disso. Eu fui ao velório de um amigo meu, que a gente quase não se vê devido às demandas da vida, os desencontros da vida, e coincidiu que a última vez que eu o havia visto, ou uma das últimas vezes que eu havia visto, tinha sido no velório de sua mãe. E passa um tempo, o seu pai falece. E aí fui prestar as minhas condolências e ele vira para mim e disse: Olha, eu não quero te ver mais, porque todas as vezes que eu te vejo é nessa situação. Mas a mensagem que eu quis deixar para ele naquele dia foi essa. A minha condolência para ele foi essa. Agora, as suas orações, elas chegam mais rápido e mais fáceis a Deus. E ele assustou, se escandalizou com essa palavra. E eu falei com ele: é porque Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. E agora você está órfão de pai e de mãe terreno, mas você agora tem o seu pai celestial. Então nós vemos que Yeshua, irmãos, andou mais de 50 quilômetros para ressuscitar o filho de uma viúva. E olha só, então ele se propôs a no dia seguinte ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Como eu sempre ensino nessa casa, irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Atente-se aos detalhes, todos os detalhes, quer seja os evangelistas, quer seja qualquer autor bíblico, se atente aos detalhes. Olha o que o evangelista deixou para nós, que esse defunto, ele era filho único de uma mulher, e essa mulher era viúva, ou seja, esse rapaz, ele era a única fonte de renda daquela mulher. E ele falece. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E olha Yeshua, a expressão máxima da graça e da misericórdia de Hashem. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, empatia, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. Porque como assim um judeu toca num caixão? E aí Yeshua disse ao jovem: a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E aí Yeshua e o entregou à sua mãe. Então Yeshua não disse para ela só apenas não chores, mas como entregou a ela, devolveu a ela
o seu filho de volta. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhes a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Essa dúvida pairou sobre Yohanan ou imersor, se Yeshua, porque corria uma tese, uma corrente de que haveria 2 Mashiachs, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. E aí, Yohanan pergunta a seu primo: olha, tu és Mashiach? Tu és o Messias ou devemos esperar outro? E aí, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E aí Yeshua responde para eles, versículo 21 e 22. Está negritado para mostrar a intensidade do ministério de Yeshua. E na mesma hora, muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos, curou muitos. Aqui Yeshua curou enfermidades, expulsou espíritos maus, devolveu vista a cegos. Imagine você chegando uma multidão e você orando por uma multidão, expulsando espíritos imundos. E respondendo então, Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Tudo isso aqui é Neviim, é profeta, é Isaías purinho. As profecias de Isaías, de que o Messias faria. E aqui é Torá purinha. O que é? E aos pobres anuncia-se o Evangelho. Torá e profetas. Aos pobres é anunciado a Bessorá. Então, Yeshua anda 50 quilômetros, ressuscita um jovem. Depois, ele é questionado por 2 discípulos de João e passa ali a curar várias pessoas e a expulsar vários demônios. E envia a resposta para o seu primo João Batista. Eu confidenciei para as irmãs que estavam no culto de sábado que eu anseio muito, tenda de Sara, ainda trabalhar esse tema, porque Lucas capítulo 8, ele começa o capítulo falando da importância das mulheres no ministério de Yeshua. E por incrível que pareça, as mulheres discípulas de Yeshua, as Talmidá, elas financiavam o professor, o rabino Yeshua HaMashiach. O ministério de Yeshua não teria sido próspero, bem-sucedido, intenso, se não houvesse mulheres no ministério de Yeshua.
Daqui, nós aprendemos a importância das mulheres no ministério de Yeshua. E, antes disso, eu queria atentar para o versículo 1, que mostra o tema proposto, o ministério intenso de Yeshua. Olha o que diz Lucas 8:1. E aconteceu depois disto, de novo, e aconteceu depois disto o quê? Depois que Yeshua curou várias pessoas, depois que Yeshua curou uma multidão, o que ele fez? Depois disso, que ele andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Olha a intensidade do ministério de Yeshua. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando, pregando, curando enfermos, expulsando demônios. O ministério de Yeshua era dinâmico, era ativo, era intenso. E aí, falando das mulheres, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E aí, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. E aí, Yeshua ensina a parábola do semeador. Que, como nós já aprendemos aqui nessa casa, a parábola do semeador, ela ensina sobre 4 tipos de solos, que é o que o mesmo que a Torá ensina, e que a festa de Sukkot, sobre os 4 elementos, vem nos lembrar. Há 4 tipos de pessoas no mundo, há 4 tipos de solos, e que nós, irmãos, sejamos terra fértil para que a semente do evangelho caia em nós e germine. E aí eu trago uma reflexão do Rosh Ronaldo sobre a parábola do semeador. Ele disse: hoje somos sementes e estamos em uma casa onde a terra é fértil. Então, ele disse, Rosh Ronaldo disse, inspirado pelo Ruach HaKodesh, que esta casa, que esta congregação, a terra é fértil. E aí ele nos coloca como sementes. E ele diz, a semente precisa morrer para dar fruto. Todos nós sabemos, não precisa ser expert em botânica, em biologia, em agricultura, para saber que a semente, antes dela virar planta, e posteriormente árvore, e posteriormente uma árvore frutífera, aquela semente, ela precisa morrer para que esse processo aconteça. E aí o Rosh Ronaldo diz, olha, nós somos semente. A terra é fértil. Se não está produzindo fruto, o problema não é a terra. O problema é a semente, que ainda não morreu. Nós precisamos morrer, meus irmãos. O discipulado nos chama à morte. Yeshua disse, aquele que quer vir a mim,
Aquele que quer ser meu discípulo, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E eu li essa frase hoje. Tomar a cruz, toda pessoa que tomava a cruz sobre si, sabia que o fim dela era a morte, a crucifixão. Então, novamente, se alguém em Yeshua não está produzindo fruto, se alguém nessa casa não está produzindo fruto, é porque ainda não morreu. É tempo de você morrer. É tempo de você morrer para si mesmo. A semente precisa morrer para dar fruto. E ele continua: nós precisamos morrer. E ele conclui: morrer é um ato de humildade. Humildade. Então, Yeshua ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, curando, ensinou a parábola do semeador. E aí, o texto continua avançando. Então, vamos avançar também. O ministério de Yeshua é intenso. E aí nós temos um episódio de Yeshua acalmando a tempestade. Olha aí, Lucas 8, 22, 25. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. Aqui o texto diz lago. O lago de Tiberíades, também como é conhecido o mar da Galileia, porque para o judeu todo ajuntamento de água eles chamam de Iã, de mar. Por isso, nós temos dois nomes na Bíblia para o mar da Galileia: mar da Galileia ou lago de Tiberíades. E Yeshua, tudo o que ele fazia, onde ele ia, existia um propósito, um objetivo. Aprenda uma coisa: a partir do momento que você entregou a sua vida para Deus, a partir do momento que você disse: Deus, reine sobre mim, a partir do momento que você confessou Yeshua como Messias, como Senhor da sua vida, a sua vida, a partir daquele momento, passa a ter um propósito. E aonde quer que você está, aonde quer que você vá, existe um propósito divino nisto. Yeshua chama os seus discípulos e diz: olha, vamos passar para o outro lado do lago. Os discípulos, a maioria deles eram pescadores. Muitos dos discípulos eram pescadores, acostumados já com o mar da Galileia. E outra pesquisa, e aqui pastor Wagner está aí e ele vai lembrar. Nós lembramos agora do nosso mestre, do nosso professor Josué, como que ele gosta desses detalhes, como que na sua literatura, nos seus livros, ele nos enriquece com essa questão geográfica. Até mesmo quando você vai estudar teologia, vai fazer um seminário, você passa pela cadeira de geografia bíblica para o texto, para a Bíblia ganhar mais vida, e lógica, e profundidade. Eu acabei de dizer para vocês que Yeshua, em um dia, ele sai de Cafarnaum e vai até Naim, andando 50 quilômetros. Essa travessia do Mar da Galileia, em um tempo bom, depois você dá um Google aí, com um tempo bom, eles gastariam entre 2 e 3 horas, com um tempo bom. Mas lembrando a vocês que houve o quê? Tempestade. E é bem possível
que ao invés da viagem durar 2, 3 horas, ela deve ter durado 4, 6. E os discípulos remando, os discípulos peritos. E eles viram, olha, esse tipo de tempestade que está acontecendo aqui, nós vamos naufragar, nós vamos morrer. O negócio foi tão sério que eles tiveram que acordar Yeshua. E eu lembrei aos irmãos no sábado à noite, por que Yeshua dormiu, né? Pregador gosta de pregar, de florear em cima do texto, mas esquece. Você, depois de andar vários quilômetros, e você está ali no barco balançando. Yeshua pegou no sono. Estava com seu corpo físico cansado. Ele dorme. E aí o texto continua, e navegando eles adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Igual o Salmo 29, igual os salmos que nós recitamos no Shabat. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor troveja. O Senhor está sobre as águas. E cessaram-se e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este? Que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Então os discípulos tiveram essa experiência com Yeshua. Então eles atravessam, tem todo esse esforço para atravessar o mar da Galileia, o lago de Tiberíades. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Aí é geografia bíblica de novo, meus irmãos. Que na mente da pessoa que está ouvindo ali o evangelho, que bom, eles tiveram as intempéries, a tempestade, atravessaram o lago, mas chegaram já em Gadara. Oh, meus irmãos, ledo engano. Eles chegam do outro lado e até chegar em Gadara, deu um Google aí. É mais de 20 quilômetros, meu amigo. E quando, versículo 27, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, terrível estado do homem. Nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o seu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que os não mandassem para o abismo, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe.
E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirassem deles, porque estavam possuídos de grande temor. E aí o texto diz: e entrando ele no barco, voltou. Yeshua atravessou o mar da Galileia, enfrentou a tempestade por causa de um único homem. Ele atravessa o lago, caminha seus 20 quilômetros, como daqui em Ouro Preto, por causa de um homem. Liberta aquele homem, devolve ele à sociedade. Nós vimos e lemos o estado deplorável dele. Ele é expulso de Gadara, ele entra no barco e volta. O texto continua: aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Sensacional esse Messias, esse Yeshua a quem nós servimos. Então ele atravessa o barco, anda 20 quilômetros, liberta um homem totalmente possuído, é praticamente expulso de Gadara, volta os seus 20 quilômetros, pega o barco e volta de novo. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe, nascer da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. Então Yeshua volta da sua caminhada, pega o barco, atravessa, gasta aí mais 2, 3 horas para voltar. Chegando, ele já recebe uma multidão, já recebe a demanda de curar a filha de Jairo, que tinha quase quantos anos? 12 anos. E a multidão que apertava, tinha a mulher do fluxo de sangue, que padecia com quantos anos? 12 anos. Já padecia com fluxo de sangue. O evangelista brinca aqui. A menina tinha quase 12 anos. E os pais desesperados porque ela estava prestes a morrer. E aí o evangelista conecta essa história à cura de uma mulher que havia 12 anos. Ou seja, o evangelista quer passar uma mensagem. É uma vida inteira. É toda uma vida de suplício, de enfermidade, de dor. E de Yeshua sai virtude.
Yeshua, nesse intervalo, ele tem tempo de parar para ela e falar para ela: olha, filha, é a tua fé que te salvou. Você tocou no meu tzitzit, você creu. Essa fé sua que te deu a cura e fez com que virtude saísse de mim, apesar de uma multidão me tocar e me apertar, mas você tocou diferente. Você tocou na orla, no tzitzit das minhas vestes. Você creu na profecia de Malaquias, que vaticinara, ele trará cura na ponta das suas vestes. Por isso que Yeshua para e diz para aquela mulher: filha, foi a tua fé que te salvou. Esse detalhe só o messiânico pega. Assim como o cego Bartimeu, filho de Timeu, como nós já ensinamos também, Yeshua diz para ele a mesma coisa: a tua fé te salvou, porque ele, apesar de cego, via mais que a multidão. Ele chama Yeshua de Ben David, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão não conseguia ver Yeshua como filho de Davi, e um cego conseguiu ver Yeshua como filho de Davi, aquele que traria cura, que curaria enfermos, que abriria a visão dos cegos. Ele criou Yeshua, diz para ele também: a tua fé te salvou. Então vamos lá. Yeshua cura a mulher do fluxo de sangue e continua a sua trajetória até a casa do príncipe, do Nasser, chamado Jairo. E aí acontece já não a cura, mas tem que acontecer a ressurreição da filha de Jairo, porque diz o texto: estando ele ainda falando com a mulher do fluxo de sangue, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Só que Yeshua, graça pura, ouvindo respondê-lo, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E aqui um outro detalhe brilhante. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, ao pai e à mãe da menina. Ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e prantearam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, pegou-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou. E ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Yeshua devolve a menina aos seus pais. Lembrando que Yeshua deixou entrar apenas Pedro, Tiago e João. E aí Rocha Ronaldo Cunha deixou essa reflexão para nossa casa. Yeshua chamou a Pedro, Tiago e João. Será que o pastor Gerson já não sabe? Quando ele chamar, quem são os que irão topar a parada ou não? Fica essa reflexão novamente para todos nós. Você é parte dos mais íntimos? Você é parte daqueles em que Yeshua chamaria para ocasiões especiais, profundas ou não? Então, irmãos, diante de tudo exposto,
Rocha Ronaldo, ele conclui: assim como Yeshua era intenso, dinâmico, ativo, seu ministério, nós temos que ser intensos. E aqui eu peguei uma definição do nosso dicionário, do que é ser intenso. Intenso é aquele que se manifesta ou se faz sentir com força, com vigor, com abundância, que ultrapassa as medidas ou o grau habitual. Isso é ser intenso. Isso é ser intenso. Quando você está servindo ao Eterno, as pessoas conseguem ver vigor no seu olhar, na sua expressão, nas suas ações? Conseguem sentir a força, o vigor, a abundância com que você faz a obra de Deus? Se sim, você é intenso. Se não, eu passo para o próximo slide para te dizer a mesma coisa que o Rocha Ronaldo disse nessa casa: saia da mediocridade, porque o oposto de intenso é ser medíocre. Lembrando de novo, ser intenso é aquele que ultrapassa as medidas. E é aquilo que a Torá exige e aquilo que Yeshua exigiu dos seus discípulos. Vocês têm que ir além, além da Torá. E ser intenso é aquele que ultrapassa medidas, aquele que ultrapassa o grau habitual. E o medíocre? Medíocre? Olha a definição do dicionário aí para aquele que é medíocre, que está abaixo da média, inferior. Nossa, triste, que não tem originalidade ou expressividade. Ei, se hoje você sair da congregação, as pessoas vão sentir falta de você? Ou você não tem expressão nenhuma? Hoje, se o Eterno te recolher, as pessoas vão sentir falta? Ou você é insignificante, inexpressivo, desinteressante, porque tudo isso é medíocre, desimportante? Isso é ser medíocre, aquele que está abaixo da média. Qual que é a sua média de frequência no discipulado? Qual que é a sua média de frequência no estudo da Paraxá? Qual que é a sua média de frequência nos cultos, nas atividades da sua congregação? Qual que é a sua média de engajamento nas atividades da igreja? Isso vai dizer se você é intenso ou se você é medíocre. E aí o Rocha Ronaldo disse: sair, como é que eu saio então, pastor? Depois dessa falha eu vi que eu estou medíocre. E eu quero acatar essa palavra para mim, eu quero sair da mediocridade. Eu quero ter expressão dentro da congregação, eu quero ter significado, eu quero ser importante, eu quero ser expressivo, eu quero ser original. Rocha Ronaldo te responde: sair da mediocridade é quando vemos que tem algo a ser feito e vamos lá e fazemos, sem precisar que alguém nos delegue. Não espere ninguém te delegar. Viu? Eu já trouxe uma frase famosa do Rebbe de Lubavitch, onde ele traz esse mesmo conceito sobre tikkun. Se Deus te mostrou algo quebrado, é porque essa é a parte do mundo que te cabe consertar, te fazer tikkun. Aquele que é intenso, você quer sair da mediocridade? Vá e faça, sem ter alguém te delegando, te mandando, te ordenando, te pedindo. Aí você vai ser expressivo,
importante, significativo, intenso, como o seu Messias é intenso. E aí, quando o Rocha Ronaldo fala de mediocridade, e aí ele toca num ponto, principalmente para os homens. E isso foi ele que trouxe para esta casa. E eu creio que ele falou inspirado pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que você conhece essas duas bananas aí. Banana de pijama, saia da mediocridade. Homens que precisam de comandos frequentes. Hoje nós vivemos uma geração que a mulher que é o cabeça. Porque se a mulher falar faz, faz. Se a mulher falar não faz, ele não faz. É banana. Banana inerte. E aí ele precisa de receber comandos frequentes para sair da mediocridade, para se mover, para se tornar ativo e dinâmico. Então nós não podemos. Nós vimos que as mulheres eram importantes no ministério de Yeshua. Mas nós não podemos ter mais mulheres ativas do que homens. Está errado. Principalmente aqueles que são casados. Porque o homem que é cabeça, o homem que tem que liderar a casa. E aí ele confidenciou e diz que ele tem visto isso na sua vida. Homens que precisam de receber comandos frequentes e mulheres liderando quando na verdade era para ser homens. Então nós homens deixemos de ser banana de pijama. Vamos ser cabeça, vamos ser líderes e mulheres. Aqui um recado para as mulheres: empoderem os seus homens. Esse é o dever de toda mulher virtuosa. É aquilo que ele lê para você todo Shabat. Mulher virtuosa. O seu marido, ele é conhecido nas portas da cidade. E quem ficava às portas da cidade? Os juízes. Pessoas importantes que julgavam a causa do povo. Quem fez aquele homem chegar lá? A mulher. Porque está nas mãos da mulher esse empoderamento. Ela pode elevar o marido dela e ela pode derrubar o marido dela. Ela pode edificar a casa dela, como ela pode derrubar a casa com as suas mãos se ela for tola. Há esse poder da mulher, esse junco, essa conexão, essa união. Empodere o seu marido, permita que ele seja líder, cabeça dentro da sua casa. E quando ele não for, cobre ele. Tire ele da zona de conforto. Não pode o homem estar atrapalhando a salvação da mulher. Não pode o homem estar puxando a mulher para trás. É o homem que é o líder, é o homem que é o cabeça. Homens, governem as suas casas. Liderem. Vocês não devem zelar apenas pela sua alma e pela sua salvação, mas pela da sua casa. Olhe a vida de Jó. Ele orava pelos filhos, pela mulher. Ele era sacerdote do lar. Vocês são sacerdotes dos seus lares. Exerçam isso em nome de Yeshua. Outra mensagem que ele deixou para esta casa: se esforce para entender a palavra.
Irmãos, o povo judeu ele é conhecido como o povo do livro. Não tem como você chegar na casa de um messiânico e não ter livro, não ter Bíblia, não ter versões de Bíblia, porque o discípulo, a discípula de Yeshua, ela se esforça para entender a palavra, para compreender a palavra. Eu coloquei a foto desse homem estudando a palavra, mas se você me pegar aí de calça curta, você vai ver livro espalhado para todo lado. Na hora que eu vou preparar uma palavra para vocês, várias Bíblias, várias versões abertas, vários livros. Porque para eu estar em pé para ensinar, eu preciso primeiro sentar para aprender. Tem que haver um esforço nosso para entender a palavra. E é mandamento, tá? Eu chamar. Servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E como que eu sirvo ao Eterno com o meu entendimento? Me esforçando para entender a palavra. Quantos estudos nós temos tido? Olha se o irmão está anotando. Vai esquecer, meu irmão. Você vai esquecer. Vai desligar a live aqui, você vai ver a entrevista do Diniz. Você vai esquecer. Vai desligar a live aqui, você vai ver o comentarista esportivo lá falando do Atlético. Vai esquecer. Você vai desligar aqui, você vai ver os shorts lá do YouTube. Você vai começar a ver os reels ali do Instagram. Você vai esquecer. Só que quem anota lembra. Por isso que eu estou trazendo esse estudo hoje. Por isso que o caderno da Sandra está aqui e me ajudou a formular e relembrar esse estudo para você, porque ela anotou. Quem anota, lembra. Nós ensinamos esta casa. Não tem como você ir para um culto sem Bíblia, sem papel e caneta, sem lenço. Maior avivamento é quando você sabe que você vai chorar na igreja, que o Eterno vai te pegar e você vai chorar, você vai precisar de secar as lágrimas. Você vai para o culto com sede de aprender. Qual aluno que vai para a escola sem livro, sem caderno para anotar? Você aprendeu isso a sua vida inteira. Exerça isso agora dentro da sua congregação. Compre livros. De novo, repito, compre livros. Tente comprar pelo menos um livro por mês, monte a sua biblioteca. Porque você tem a semana inteira para estudar para achar. Não é só chegar lá na congregação no sábado e só abrir a boca para receber o alimento. Não. Você tem que ter esforço, você tem que se esforçar para entender a palavra, porque senão você vai ser o primeiro tipo de solo que Yeshua falou na parábola do semeador. A semente que caiu no meio do caminho, veio as aves e comeram. Você está ouvindo essa live agora, ouvindo esse estudo agora, não está anotando, não está tomando nota, não está lendo o texto? Vai esquecer. Satanás vai roubar. E aí você não vai lembrar de nada daquilo que foi falado aqui. Vai cair no esquecimento. O pássaro vai comer a semente. E aí, ao invés da semente estar no seu coração, morrendo, germinando para dar fruto, Satanás já roubou ela. Então, meu querido, fique com essa mensagem. Se esforce para entender a palavra. Chega perto de mim. Chega perto dos líderes dessa casa. Olha, pastor, o livro que o senhor indicou, eu comprei, tá? Que maravilha de livro. Abriu o meu entendimento para a Torá, para Paraxá, para Brit Hadashá.
se esforce para entender a palavra. É mandamento, conheça o Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor. Próximo ensinamento que ele nos deixou é: viva na dependência de Deus. E essa ilustração minha, profeta Elias chegando lá na viúva de Sarepta. Deus é assim, irmãos. O Eterno poderia ter enviado Eliahu Hanavi, o profeta Elias, para qualquer casa. Ele enviou para uma mulher que estava fazendo a última refeição com seu filho para morrer. Viva na dependência de Deus. Hoje eu tive essa experiência de um colega de trabalho me ligar e chorar comigo e falar: olha, esse mês estava difícil para mim, só que eu coloquei nas mãos de Deus. E aí aconteceu. Essa semana, aquilo que eu não fiz no mês inteiro, essa semana eu consegui produzir no meu trabalho. E chorando, porque ele falou que orou a Deus com sinceridade. É algo tão fantástico, irmãos, que ele testemunhou que, de repente, ele no carro chorando, falando com Deus, a rádio mudou e caiu numa rádio onde alguém estava falando uma mensagem de Deus, e na mensagem dizia: fique tranquilo, Deus está cuidando de você. Então, meus queridos, vamos ficar com essa mensagem: viva na dependência de Deus. De novo eu repito, irmãos, a partir do momento que você entregou sua vida para o Eterno, a partir do momento que você confessou Yeshua como seu Messias, ele agora é o dono da sua vida, ele é o autor da tua vida, ele está escrevendo a sua história, a sua vida agora é uma vida de propósito, e todos os dias peça para ele abrir os seus olhos para ver e perceber que todos os dias ele cuida de você, que todos os dias você vivencia o zelo dele, o carinho dele, o cuidado dele para com a sua vida, porque você é dele. Então, dependa de Deus, viva na dependência de Deus e se prepare para colher experiências com o Eterno. Ele, lembrando que o Rosh Ronaldo trouxe a Parashá Berrá, nós pegamos aqui a Haftará da Brit Hadashá, e agora a Haftará dos profetas era Jeremias 32. E Jeremias 32, anote para você depois ler na sua casa, e ele frisou com o tema: acredite na terra, acredite em Mariana, meus irmãos. Todos os sábados à noite aqui nós oramos pela cidade de Mariana, pela salvação de Mariana. Nós devemos acreditar na terra, nós devemos orar por Mariana, pela salvação de Mariana. Se você não ora, você está em falta com o Eterno. Jeremias 32, o profeta Jeremias havia vaticinado que o povo de Israel, por causa dos seus pecados, seria levado cativo para a Babilônia e ficaria lá 70 anos. E aí o Eterno diz para ele: olha, você vai fazer um ato de fé, vai vir o seu primo, ele vai te oferecer a terra dele e você deve comprar. Mas ele já estava perto de ser exilado, levado para a Babilônia. Qual sentido faria ele comprar uma terra em Jerusalém? O Eterno diz para ele: olha, assim como eu velo pela minha palavra, o povo de Israel vai voltar, e você vai comprar um pedaço de terra para mostrar para eles que você não só prega, mas vive aquilo que prega. Você não só profetiza, mas vive a profecia na carne. Compre a terra. Ele comprou a terra, registrou, mesmo em prisão, ele chama os escrivãos, registra ali, porque quem registra é que é dono, essa é a frase do cartório, e ele assim o faz em Jeremias 32.
para provar que ele acreditava na terra. Acredite na sua cidade, ore por Mariana, acredite na terra, acredite na sua congregação. É impossível você estar numa terra e você não acreditar nela. Acredite na terra. Fique com essa mensagem em nome de Yeshua. Ele lançou algo fantástico. Olha o que ele disse para nós, para a nossa casa e para a nossa congregação. Deus não dá dinheiro sem projeto. Foi uma frase que eu anotei que foi impactante. E nós vivemos isso recentemente. Em um dos últimos cultos que nós tivemos na casa da irmã, nós vimos que o telhado dela estava dando para ver o céu, e eu falei, não é suporte ainda. Nós temos que consertar o telhado da nossa irmã. Lancei o pedido de oferta. O primeiro irmão, a oferta que ele já tinha dado, já pagou o telhado. E aí eu vi na prática esse dia, Deus não dá dinheiro sem projeto. A partir do momento que nós colocamos o coração de consertar o telhado da irmã, veio o dinheiro. E chegou mais dinheiro. Então, aos irmãos que contribuíram, meu muito obrigado. E o Eterno vai recompensar vocês podem ter certeza disso. Mas aqueles que fecharam a mão e o coração para a irmã, depois volta lá e dá uma lidinha no texto de 1 João que eu deixei lá. Então nós vivemos, irmãos, esta frase que ele deixou para nós. Eu vivi ela aqui, juntamente com vocês dessa casa. E em breve, esse telhado vai estar novinho. E nós vamos ter uma foto bonitinha para mostrar para toda a congregação. Pastor Wagner já foi lá, já comprou o material já deve ter chegado para o irmão já deve ter chorado. É forte. Mensagem do Rocha Ronaldo para nós. Não desistam. Essa frase eu escrevi ela também. Ele diz para nós, não desistam. E aí ele disse ainda, não teremos desculpas diante do Eterno. E aí, quando ele disse isso, logo já conectei com Romanos 1:20, irmãos. Não tem como. Paulo dizendo, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Meu irmão, ninguém vai ter desculpa para apresentar diante do Eterno. Eu desviei por causa de fulano. Eu parei de caminhar por causa de ciclano, de beltrano. Meus irmãos, nós seremos indesculpáveis diante do Eterno. Indesculpáveis. Mas por que você não deixou a semente morrer? Por que você não deu fruto? Deus, eu estava com muito trabalho, estava com muitas atividades, seremos indesculpáveis. Nós que colocamos a mão no arado, nós não temos a possibilidade mais de olhar para trás. E se olhar para trás, o Eterno já disse, o Evangelho já nos ensina, Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Não tem.
indesculpáveis nós seremos. Então, meus irmãos, fiquem com esta palavra, não desistam. E aí eu quero citar aqui uma frase célebre do grande escritor C.S. Lewis. Todos os que estão no inferno estão lá porque o escolheram. Todo mundo, irmão, tem livre-arbítrio. E aqueles que estão lá no inferno, eles escolheram estar lá. Vão querer dar desculpas diante do Eterno, mas no tribunal será posto tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele deixou de fazer. Seremos indesculpáveis. E aí eu quero concluir com esta frase do Roche Ronaldo para nós. Reflexão para nós. Você não consegue trazer alguém para algo que você não consegue trazer alguém para algo que você não ama. Você não vai conseguir convidar ninguém para a sua congregação se você não amar a sua congregação. Você só consegue trazer alguém para algo que você ama. Você só vai conseguir trazer as pessoas para Yeshua quando você de fato demonstrar o seu amor por Yeshua. Ovelha gera ovelha. Quantas almas você ganhou esse ano? Você não consegue trazer alguém para algo que você não ama. E fica nítido, fica claro no engajamento das pessoas. Como que eu me engajo, como eu me envolvo nas minhas coisas. E como que é o meu engajamento medíocre, abaixo da média, com as coisas do reino. Então, meus queridos, eu termino aqui esse estudo com essa reflexão. Você não conseguirá trazer alguém para algo que você não ama. Roche Ronaldo Cunha, da Kehilá Mishpachá, congregação da comunidade, família de Deus, Mishpachá Adonai. Amém? Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos aí que estiveram conosco até o final. Que o Eterno abençoe a vida de vocês, em nome de Yeshua. Shalom, shalom.